Bom, boa noite a todos. Eu sou Noemi Moritz-Kohn e tenho o prazer de abrir aqui as atividades do Departamento de Psicanálise com o psicanalista Heitor Ottweier de Macedo. Eu represento aqui tanto o Conselho de Direção, na qualidade de articuladora da área de eventos, como também a comissão organizadora do evento aqui com o Heitor, que foi composta por Décio Gurfinkel, pela Janete, grande puxadora aqui do evento, Janete Frostengarten, Marilúcia Melo Meirelles, a Maria Laurinda Ribeiro de Souza e eu mesma. A noite de hoje é a primeira das atividades que a gente vai compartilhar com o Heitor aqui nesses 3 dias. Amanhã, no período da tarde, teremos 2 seminários clínicos e no sábado, a partir das 15h30, a gente vai ter uma conversa aberta a respeito do último livro lançado no Brasil pelo Heitor, o livro Cartas a uma Jovem Psicanalista, traduzido pela Cláudia Berliner, que está por aqui, e editado pela editora Perspectiva. A procura foi tão grande desse último evento, é um evento aberto. Enfim, aqueles que ainda desejarem fazer a sua inscrição podem telefonar para a secretaria, mandar um e-mail, porque a gente passou o evento da sala 6 para aqui, para o auditório. Então, a gente vai ter mais um grande evento aqui na presença do Heitor. Os trabalhos de hoje vão ser conduzidos por Maria Laurinda Ribeiro de Souza, membro do Departamento de Psicanálise, professora do curso de Psicanálise, que antes da conferência, do Heitor, fará uma sucinta apresentação do seu percurso formativo e algo da sua obra. Tomara que tenhamos uma muito boa noite. Bom, primeiro queria começar falando que Heitor de Macedo é um psicanalista brasileiro, radicado na França desde 1968, por conta do exílio em função do regime político que a gente vivia no Brasil. Então, essa é uma marca importante. O Heitor já esteve aqui, já esteve nesse mesmo lugar, dando uma outra conferência, onde ele falou sobre a atualidade do pensamento em Winnicott. Isso foi por volta de 1996. Naquela época, ele fez também um encontro com um grupo dos professores do curso, onde a gente trocou ideias sobre o projeto de formação, sobre as experiências vividas aqui em São Paulo, sobre as experiências vividas em Brasil, em Paris. Foi uma conversa muito fraterna e amiga, naquela ocasião. O Heitor tem vindo algumas vezes ao Brasil, ele tem feito grupos de trabalho para discutir a questão da transmissão, a questão das experiências em saúde mental, discutindo a clínica, que é uma preocupação no seu percurso. Então, eu vou falar de algumas características do Heitor, que tem a ver com a minha experiência com os textos dele, com a presença dele aqui. Então, vou começar dizendo que o Heitor é um psicanalista inquieto. Inquieto, na definição dele próprio, é uma pessoa cheia de vida. E preocupado com a formação e a transmissão da psicanálise, a imbricação entre a teoria e a prática na clínica de um analista e a responsabilidade ética desse ofício de analista. Em seus escritos, há um lugar especial para o tema da amizade, pois, diz ele, a amizade é o operador do pensamento por excelência, não havendo diferença entre a ética da psicanálise e a ética da amizade. Sua prática é fortemente marcada por sua experiência anterior como diretor de teatro e pelo atendimento às crianças e aos loucos que o instigaram a não negligenciar a acolhida necessária para o acaso e para o inesperado, condições básicas para o trabalho analítico. Outro traço marcante de sua pessoa é a indignação. Indignação com o horror dos sistemas totalitários, com as práticas de exclusão, com as propostas de saúde normatizantes e alienadoras. Expressão disso foi a realização, em 1986, de um encontro para dar voz aos psicanalistas latino-americanos
que sofreram ou acompanharam o sofrimento dos que foram atingidos em seu corpo e no seu psiquismo pelo terrorismo do Estado. Esse encontro deu origem ao livro O Psicanalista sob o Terror, publicado na França em 88, mas ainda não traduzido aqui. Sua indignação aparece também em declarações recentes, de abril deste ano, onde critica a medicalização da saúde em detrimento da psicanálise e afirma que a hospitalidade à loucura não pode se reduzir a dispositivos normativos, onde todos os setores vivos da sociedade teriam que se implicar na recepção dos loucos em sua singularidade. Uma política de hospitalidade da loucura, diz ele, requer que a cultura leve em conta tudo o que constituiu a história da humanidade em seu país. Suas excelências, seus horrores, suas dores. História que os loucos inevitavelmente vêm lembrar. Esquecer que a loucura é um fato da cultura de importância política fundamental é aflitivo e preocupante e perigoso para o futuro. Na França, a convite de Motte e Otávio Manoni, foi membro ativo do Centro de Formação e Pesquisas Psicanalistas e analista membro do 4º Grupo. Entre seus interlocutores privilegiados estão doutor Gisela Pankov, Pierre Lanier, Joyce McDougall, Winnicott e Ferenczi. Atualmente, Heitor faz seu seminário na Federação dos Ateliês de Psicanálise, que é uma associação fundada pela Radmila e por Pierre Delaunay, e nos últimos 3 anos, em seu seminário, Clínica de Dostoiévski, propõe uma reflexão sobre a clínica do trauma e da psicose a partir da obra de Dostoiévski. Amanhã a gente tem os 2 seminários clínicos, isso a Noni já falou, no sábado tem a discussão. Eu queria dizer que, além deste último livro, que são As Cartas a uma Jovem Psicanalista, Heitor tem publicado aqui Ana K., ou A Conjugação do Corpo, História de uma Análise, e Do Amor ao Pensamento, a Psicanálise, a Criação da Criança e o Winnicott. E outros artigos que estão espalhados na revista Percurso. Queria dizer também que no próximo número da revista Heitor vai ser o entrevistado. E eu vou terminar retomando uma coisa que você disse no último artigo que você escreveu para Percurso, a obra da transferência, onde você termina apontando a importância de um coletivo de amigos psicanalistas, onde o analista dê regularmente testemunho do seu trabalho clínico. Nesse artigo você falava especificamente da clínica do trauma, mas eu acho que essa é uma questão de um coletivo importante para qualquer analista e que, por isso, também a gente tem a grata felicidade de fazer hoje um coletivo para poder te escutar. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Departamento de Psicanálise de ter feito esse convite, comissão organizadora de eventos, evidentemente a Laurinda, que me fez essa apresentação bastante elogiosa, a Janete Forstengarden, que é a amiga de sempre e que, como disse a Noni, é um pouco na gênese desse encontro que nós temos, a Noni, a toda a comissão organizadora, porque como disse Laurinda, eu realizei na França, em 1986, um encontro onde, com o apoio da senhora Danielle Mitterrand, nós fizemos vir da América Latina analistas que haviam trabalhado durante o período das ditaduras no Brasil, no Chile, no Uruguai e na Argentina, para testemunharem o que foi esse percurso que eles tinham feito. E eu sei o que é fazer um evento como esse. Vocês estão sentados aí, você não sabe o que é, como dor de cabeça, para armar algo como está armado. Eu fiz um e não faço um segundo na minha vida. Então, realmente, muito grato. E grato também à pessoa sem a qual não se estaria aqui, que é o trabalho extraordinário da Cláudia Berliner, que traduziu o meu livro, me dando, como eu digo na apresentação, a possibilidade de ler
um livro que eu escrevi em francês, na minha língua materna, me revelando subtextos do meu trabalho que eu não tinha tido a possibilidade de ter acesso, porque quando passa de uma língua para outra, você aprende o tecido psíquico que faz com que você escreva o que você escreveu. Bom, então a ideia é que eu tente abrir uma reflexão com vocês sobre a clínica do trauma, que é, como diz a Laurinda, o que eu tenho trabalhado de uma forma mais organizada nos últimos 3 anos. Eu vou começar falando de um jantar que eu fui outro dia. Eu fui com uma amiga na casa de um casal amigo delas. Cheguei na casa e imediatamente eu me senti muito bem, porque era muito confortável. É aquela coisa que se vê quando se chega e que se sente muito bem acolhido pelo ambiente, né? Então tinha plantas, tinha quadros, a casa, o homem da casa era pintor. E se senta, começa a se conversar, aquela generosidade da inteligência que é uma conquista na vida, e de repente eu sinto assim, atrás de mim, uma presença muito forte. Eu viro o rosto e vejo uma espécie de mancha amarela. Então me levanto, é um quadro. E tinham, numa parede que fazia o ângulo, outros quadros. Depois veio o jantar, eu jantei no meio desses quadros, e eu tentava compreender o que é que esses quadros faziam com que eu me sentisse ao mesmo tempo diante de uma presença poderosa e ao mesmo tempo muito calma. E foi somente de noite que, chegando em casa, eu me disse que eram quadros que humanizavam a dor. E eu acho que isso é a primeira coisa que me parece muito importante no trabalho com o traumatismo, no trabalho com a psicose, é que eu acho que o trabalho do analista consiste exatamente nisso, humanizar a dor. E isso, então, remete à clínica. Eu vou começar dando alguns exemplos clínicos. O primeiro é um homem que se chama José e que vem me encontrar alguns anos após a morte brutal da filha, de 20 anos, que morreu num acidente de carro. José é um homem muito inteligente, que tem um campo imenso de interesse. Ele é um pesquisador de referência no seu domínio. Ele é muito apreciado, muito respeitado pelos políticos, frequentemente solicitado pelas mídias, graças ao talento que ele tem de tornar acessível questões muito complexas da sua competência. Desde a morte da sua filha, ele se sente invadido por uma imensa dor. Ele pensa nela todas as vezes que ele está sozinho, e ele gosta de poder estar sozinho para pensar nela. Sua mulher, que não é a mãe dessa moça, vive cada vez pior essa situação, e ela insiste para que ele encontre um psicanalista. Eu digo que vou tentar ajudá-lo a tratar a sua dor, mas que eu penso que essa dor é irredutível. Eu digo também a ele que a língua não tem uma palavra para designar o sentimento de perda de um filho por um pai ou por uma mãe. Como se a linguagem tentasse, por essa ausência de nominação, sublinhar um impossível do pensamento, um limite do pensamento. Pouco tempo depois que nós começamos o nosso trabalho, a sua mulher se separa dele. Isso, malgrado uma tentativa da parte dele de levar em conta as solicitações dela de uma maior disponibilidade e uma tentativa de ser menos silencioso.
Eu penso que a mulher, a partir do momento que ele estava com um analista, se sentiu menos culpada para deixá-lo, porque eu imagino que devia ser muito difícil. Essa separação faz com que ele fique realmente muito triste, ele a vive de uma forma muito penosa, mas, na verdade, poder ter mais tempo para pensar na sua filha, em todos os momentos livres, é o que conta para esse homem. E um dia eu vou saber que a filha era uma pintora de grande talento. Então eu peço para ver os quadros, eu vejo os quadros, e todo o trabalho se centra em fazer com que ele admita a ideia de fazer uma exposição dos trabalhos da filha, o que é particularmente difícil porque dividir com o mundo esse aspecto vivo da própria filha é muito doloroso e é como se fosse uma segunda perda. Uma segunda perda. O que é? Não entendeu? Tá. Segunda pele. Como é que é? Ela entendeu segunda pele. Não, segunda perda. Mas não deixa de ser algo que tem a ver com a pele psíquica, né? Perda de um ser amado. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Uma moça telefona, melhor, uma amiga de minha mulher recebe um telefonema de uma conhecida dela brasileira, então telefona dizendo que essa moça deixara o Brasil para ir para a França, escapando de um pai e mãe muito violentos. Chega na França e vai procurar um analista. A analista recebe, uma analista brasileira, a ouve durante um certo tempo, chama um táxi, coloca ela no táxi e leva para um hospital psiquiátrico. A moça que faz a residência diz que a única coisa que ela pode propor é um repatriamento sanitário, ou seja, que ela volte para o Brasil. Ela explica que voltar para o Brasil é voltar para o lugar do horror e que ela fez tudo para poder escapar disso. A médica diz a ela, se você conseguir, então, um analista em 48 horas, eu permito que você fique na França. Eu viajava 2 dias depois para passar 2 meses exatamente no Brasil. Então eu digo a essa amiga comum, eu digo, olha, você pode dizer à sua conhecida que ela pode me telefonar para você explique a ela que eu estou partindo depois da manhã e estou fora durante 2 meses. Na hora indicada por mim, essa moça telefona e ela está muito confusa no telefone. Eu a ouço durante uns 10 minutos, não entendo quase nada do que ela me diz, e eu digo, olha, é o seguinte, seria necessário que você pudesse anotar pelo menos meu endereço, você acha que você vai ser capaz? Ela disse, vou. Então, dou meu endereço, nós nos encontramos. Ela chega, eu tinha diante de mim bastante tempo, e o que ela me apresenta é um delírio não organizado, mas bastante vigoroso. Eu a ouço durante 1h30, no final de 1h30 eu digo, olha, você está completamente delirante, será que você pode sair do seu delírio para a gente conversar sobre aquilo que te interessa, que é saber se você pode dizer à médica que você tem um analista? Ela sai do delírio, o que prova que não existe uma molécula para resolver o problema da psicose. E eu digo a ela o seguinte, eu estou partindo, vou passar 2 meses fora, o que você tem que ver é se você aguentaria 2 meses, talvez apenas com uma medicação leve, que a psiquiatra possa lhe dar, ou se isso é impossível. Se é impossível, talvez valesse a pena você voltar realmente para o Brasil. Ela me diz, olha, eu acho que eu posso. Eu digo, tudo bem, você vai fazer o seguinte, você vai... Ela estava no hospital, eu digo que você volta para o hospital, e amanhã você, de manhã, vê como é que você está,
Se você acha que realmente você está bem, você pode dizer à psiquiatra que você tem um analista, que ela me telefone e você volta para me ver. Assim foi feito, a psiquiatra me telefonou me dizendo que ela não compreendia o que tinha acontecido, porque ela estava diante de uma pessoa completamente diferente. Ela veio na parte da tarde, ela estava muito bem. Eu parti durante 2 meses, voltei, durante esse período ela viajou pela França, marcamos a frequência de sessões, evidentemente eu a recebi 5 vezes por semana. Ela aceitou ser acompanhada por um psiquiatra amigo meu. E uma vez que nós resolvemos isso, e a remuneração, eu não tinha muito dinheiro, mas isso era secundário para mim, porque era um desafio, evidentemente, tudo isso, e porque eu estava achando incrível como as coisas tinham se passado. Ela me disse, bom, quando é que nós começamos? Eu digo, a gente pode começar. E ela voltou a delirar. Terceiro exemplo. Eu recebo, enviado por Gisela Pankoff, um pai e uma filha. A menina tinha feito já 4 tentativas de suicídio. Eu consigo, discutindo, compreender que essas tentativas de suicídio começam a partir do momento que o pai recebe da Alemanha uma indenização muito importante pela perda que ele teve da família exterminada nos campos de extermínio de judeus. O pai tem o projeto de fazer com que a filha vá viver num apartamento que ele comprou no 5º andar de um prédio, e eu respondo, ela entra e ela se joga pela janela. Começamos a falar, então, sobre essa reparação financeira, que me parece justa, evidentemente, mas o que fazer com esse tipo de dinheiro? Eu lhe dizia que eu achava que esse dinheiro tinha algo de maldito se ele fosse utilizado para uma capitalização. Eu passo os detalhes, esse homem aceita, vendeu o apartamento, faz uma longa viagem com a filha, onde ele gasta muito desse dinheiro, e pega praticamente o que resta e dá para associações judaicas, para ajudá-las a fazer obras de apoio cultural. A análise começa com essa moça e é uma análise que, eu poderia dizer, tem características que são, sobretudo, da ordem da neurose. Esses 3 exemplos indicam que tem por trás disso uma concepção da transferência que não é habitual. E o que eu gostaria hoje era de apresentar a vocês, o que prolonga um pouco aquilo que eu já propusera em cartas a uma jovem psicanalista, que é de refletir com vocês o que vai fazer com que Freud tenha uma tal dificuldade de tratar a transferência. A teoria da transferência, ela se apresenta na encruzilhada das questões mais agudas e mais complexas da metapsicologia psicanalítica. Isso se deve, eu acho, antes de mais nada, à sua aparição na cena terapêutica de uma forma abrupta. A transferência vai aparecer como um acidente, um imprevisto, e ela aparece graças a um personagem fundamental da história da psicanálise, que é Dora, que é uma menininha de 14 anos que vai ser assediada sexualmente pelo marido da amante de seu pai, numa espécie de negociação bastante macabra entre 2 senhores muito bem na sociedade de Viena. Durante a cura, Freud não conseguiu adivinhar as razões do sofrimento de Dora. Mas, graças a essa dificuldade, ele vai descobrir um instrumento central do trabalho analítico, exatamente a transferência, que deve, precisamente,
ser adivinhada. As razões das dificuldades de Freud, elas são múltiplas e elas merecem que a gente tome um tempo para falar delas. Quando Freud encontra Dora, é no mesmo ano da publicação da Interpretação dos Sonhos. Ele acaba de abandonar aquilo que ele chamava sua neurótica, quer dizer, uma concepção que considerava os sintomas histéricos como a consequência de uma experiência sexual traumática infligida à criança por um adulto, geralmente próximo da família, e, como ele diz nas cartas a Fliess, geralmente o pai. A partir de agora, com o abandono dessa concepção, ele vai considerar como causa eficiente dos problemas neuróticos a fantasia. O agente traumático sai da cena. Mas com o agente traumático, e é isso que Ferenczi vai constatar, sai da cena também o outro, porque o outro deixa de existir e deixa, sobretudo, de ser levado em conta na constituição do aparelho psíquico. O aparelho psíquico, a partir de agora, vai ser concebido como uma mônada, fechada sobre ela mesma, num funcionamento autárquico. No que se refere à gênese dessa mônada, o Freud vai conceder, nas formulações dos dois princípios dos acontecimentos psíquicos, que o papel da mãe é fundamental. Ele vai dizer que uma organização que é completamente dependente do princípio de prazer, neglige a realidade do mundo exterior, não poderia se manter viva, mas uma ficção desse gênero, eu estou sempre citando Freud, se justifica quando se nota que o bebê de peito, com a condição de acrescentar-se os cuidados maternos, está bem perto de realizar esse sistema psíquico. Esse modo de conceber as coisas implica que se leve como uma evidência, que se considere como uma evidência, que a mãe faz sempre o trabalho de mãe, que ela garante um bom funcionamento do ambiente primário. O Winnicott, na filiação de Ferenczi, vai questionar essa evidência e vai refletir sobre as condições para que os cuidados dados por uma mãe ao seu bebê de peito se passe da melhor maneira possível. Ou seja, quando Freud encontra a Dora, que o verdadeiro nome é Ida, né? Ele tem a sua mônada, o outro saiu da cena, porque saiu da cena o agente do trauma, a fantasia reina e o monumento, que é a interpretação dos sonhos, terminado. O projeto de Freud é aplicar o método que ele inventou para interpretar os sonhos aos sintomas neuróticos. Atrás do sintoma vai se procurar a fantasia, atrás da fantasia o sentido, e com o sentido o sintoma deve desaparecer. A Freud pensa que a Dora é um excelente sujeito para esse tipo de trabalho, porque ela tem 18 anos, quando ela vem encontrá-lo. No momento dos fatos, ela não é mais uma criança, ela tem 14, o que autoriza a Freud a conceber que ela tenha um conhecimento extenso da sexualidade e uma grande capacidade do reconhecimento do funcionamento fantasioso enquanto tal. Portanto, Freud parte à caça das molas infantis, dos impasses que ela apresenta, e como o pai está fortemente na paisagem, ele vai procurar as figuras édipicas desses conflitos. Mas Dora não está muito de acordo com tudo isso. Ela não quer se contentar de uma cartografia que tem a ver com os deslocamentos dos investimentos e com o teatro das identificações. Nas circunstâncias, essa
cartografia e esse teatro poderiam, eu acho, ter todo o seu lugar na análise se o analista tivesse aceitado de convocar o atual do trauma. Um trauma é sempre atual, um trauma nunca é esquecido, um trauma não é atenuado pelo tratamento que possa ser dado pelo recalcamento. Um trauma exige a ser reconhecido, a ser nomeado, a ser acolhido, a ser qualificado como tal, e Freud, nesse momento, não pode mais pensar a atualidade do trauma. Isso que eu estou dizendo, a gente já sabe. Tem no nível das reflexões sobre a história da psicanálise, até aí se vai. Mas a pergunta é, por que Freud não consegue se interessar pelo trauma? Tem, como eu dizia, a metapsicologia que está feita antes de encontrar Dora. Mas tem, a meu ver, uma outra ordem de dificuldades e que concerne a relação de Freud com Fliess. Graças a Fliess, Freud vai poder descobrir a psicanálise. Mas, na verdade, contrariamente a certas interpretações, Fliess não está no lugar de um analista, ele está no lugar de um amigo, graças a quem Freud vai poder fazer sua autoanálise. Eu penso que a relação de Freud com Fliess é determinante para que se compreenda as dificuldades que Freud terá com a transferência. Existem 4 analistas que trabalharam muito na França a biografia de Freud. Nicolas Abraham, Maria Torroc, Philippe Refabert, Barbot Sylvain. E eles descobriram, entre as muitas coisas, sobretudo Abraham e Torroc, que tem uma história escabrosa, que é o fato que o tio de Freud, Joseph, fez uma longa pena de prisão por ter falsificado moeda. Eles vão ver nisso uma razão determinante pela qual Freud vai adotar uma posição muito complacente em relação a Fliess quando existe um acidente que eu vou lembrar e dizer àqueles que não conhecem. Freud tinha uma paciente na qual Fliess faz uma operação no nariz, Emma. E Fliess esquece no nariz de Emma uma importante quantidade de gases, o que faz com que tenha que haver uma segunda intervenção. Ela quase morre e fica desfigurada para o resto da vida. Fliess se nega a admitir que ele tenha sido responsável. E ele obtém de Freud que Freud forneça atestações de médicos de Viena dizendo que ele, Fliess, não havia para nada contribuído a esse tipo de problema operatório. Torroc vai dizer que Freud falsifica, na verdade, a verdadeira causa da hemorragia de Emma, como o próprio tio tinha sido falsário. Eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, porque tem essa história com a Emma e tem uma outra história também. A outra história é a seguinte, é que sai em Viena um artigo, em Berlim, um artigo de um homem muito conceituado que demonstra que todas as teorias de Fliess sobre as datas são absolutamente ridículas e completamente fabulatórias. Freud vai também aí defender Fliess. Porque, na verdade, quando se encontram Freud e Fliess, Freud também ele tem umas teorias um pouco ridículas. Teorias que fizeram com que Joseph Brauer, com quem ele escrevera
os estudos da histeria se separasse dele. E essas ideias um pouco ridículas eram que havia uma coisa chamada sexualidade infantil. E Fliess aceitou isso, Fliess se entusiasmou por isso. Então, atacar Fliess, se separar de Fliess, era para Freud, ao mesmo tempo, correr o risco de perder um apoio simbólico que o permitira criar a teoria da psicanálise. Eu diria que, para retomar Abraham e Torok, cujo trabalho é fundamental, evidentemente, eu diria que, num certo sentido, a relação de Freud a Fliess era uma relação, para utilizar um termo de Torok e Abraham, que Freud encriptou. O que é isso? Quer dizer, que para Abraham e para Torok existem certas situações em que é transmitido de geração a geração segredos, mentiras, falsificações, e que isso é organizado no mundo psíquico do sujeito como uma espécie de túmulo, onde esse segredo que passa de geração a geração está protegido. Por exemplo, uma família que esconde, por razões de prestígio, que nos ascendentes tem um operário, porque não é bem visto que se diga que tem um operário na família, e na terceira geração tem um louco, né? Em francês, louco se diz marteau, que é martelo, por exemplo. É um caso clínico que não é meu, mas que é verídico. E tem a relação de Fliess a Freud. Fliess era muito louco, né? Era um paranoico de carteirinha mesmo, né? E Freud, que não tinha feito análise, que tinha apenas uma autoanálise, ele aguentou e ele suportou a transferência psicótica de Fliess. Eu penso, então, que, do ponto de vista dos destinos da transferência na obra freudiana, esse aspecto me parece muito importante de ser sublinhado. É como se Freud dissesse: a transferência psicótica eu conheço, eu suportei sem ter análise, eu tinha apenas minha autoanálise, eu quase deixei minha pele nessa história, a pele aí, olha aí novamente. Então faz o seguinte, vai ver o Sándor Ferenczi, porque ele sabe disso, e também vai ver o Ferenczi se tem a ver com transferência materna, porque também isso eu tive que suportar com Fliess. Então vocês vejam que a transferência para Freud é uma coisa muito complicada, né? Em primeiro lugar, porque ela toca uma teoria que já estava feita, que é a teoria metapsicológica que foi construída a partir da interpretação dos sonhos. E tem todo esse trabalho gigantesco de suportar a relação com Fliess que deixou marcos. Eu acho que esta é a razão, a meu ver, principal, porque foi para ele impossível reconhecer o trabalho que Ferenczi fez sobre a confusão de línguas. E para aqueles que não conhecem, é um trabalho, a meu ver, fundamental na clínica do trauma, onde Ferenczi vai compreender que uma criança que é objeto de uma experiência perversa com um adulto, ela toma sobre ela, os neologismos aqui, vocês estão vendo que são graves, né? Mas, enfim, eu vou tentando falar português com você. Ferenczi diz que ele é a criança que vai reconhecer a culpa que o agente perverso não sente. É a criança que vai sentir isso. E quando Freud lê isso, ele tem uma atitude muito violenta, apoiado, evidentemente, por Ernest Jones, que era ex-paciente de Ferenczi, muito ciumento da relação que Freud tinha com Ferenczi,
É verdade, a teoria ferenziana recoloca novamente como central na transferência e como central na cura o problema do trauma. É verdade que Freud fez um trabalho gigantesco para sair do naturalismo traumático para pensar a questão da fantasia. Mas eu acho que não é apenas isso. É porque eu acho que Freud não tinha essa clínica. Ele não tinha a clínica do trauma, mas não apenas isso. A transferência, se Freud pudesse evitá-la, ele evitava. No diário do Homem dos Ratos, é Homem dos Ratos? Homem dos Ratos? Homem dos Ratos. Dos Ratos, o Homem dos Ratos, tem um momento que o Freud diz, eu acho que ele vai ter que passar pela transferência. Quer dizer, é uma coisa meio incômoda. Bom, vai ser um pouco chato, porque ele não é suficientemente capaz de reconhecer e de fazer com as interpretações que eu posso lhe dar. Então, vai ser necessário passar pela afetividade, né? E se o Freud pudesse evitar isso, ele evitava. E quando, numa das cartas da correspondência à conferência, ele disse, não, provavelmente você tem toda a razão, porque a clínica faz algum tempo, só não me interessa mais. Na época que Freud encontra a Dora, volta um pouco para trás, né, ele tinha uma concepção, a meu ver, justa, duplamente justa. Primeiro porque tinha criado um monumento teórico, e segundo, porque ele dizia o seguinte, ele dizia, eu não preciso de pensar o trauma, porque se eu fico apenas interessado na fantasia, é evidente que eu vou poder ter acesso ao que de traumático tem existido, na medida que a produção fantasiosa vai necessariamente ser modulada pelo trauma. Agora, o que, na verdade, não podia ser dito e pensado, na medida que o que era importante ser pensado era a fantasia, e, mais uma vez, ninguém pode fazer tudo, se faz pouco a pouco, e ele tinha razão de dar essa prioridade, é que, na medida que existe um funcionamento fantasioso, e como a fantasia é o quê? É uma encenação do desejo, essa é a definição que Freud dá para a fantasia. Então, significa que, em algum aspecto do aparelho, existe prazer, coisa que ele nos ensinou muito bem. Ora, mas se há, em algum aspecto do aparelho, uma atividade prazerosa, já não se está mais falando do trauma, né? Que está, portanto, colocado ao lado. E é isso que Ferenczi vai se ocupar, do que Ferenczi vai se ocupar, com o apoio de Freud, né? E isso eu acho que nunca deve ser esquecido, que se Ferenczi se engaja, como ele se engaja, numa formulação da transferência que faz com que o elemento afetivo seja muito importante, ele tem não apenas o acordo, mas ele tem todos os incentivos de Freud. Para a anedota, que alguns conhecem, os que leram Cartas a uma Jovem Psicanalista, tem uma diferença fundamental, é que Freud teve uma mãe maravilhosa, pelo menos ele pensa que foi uma mãe maravilhosa, e tudo leva a crer que é realmente uma pessoa excelente. A mãe de Ferenczi, é mulher que ri disso, né? Mãe maravilhosa, está sabendo das coisas, né? Somente um homem pensa que uma mãe é ótima. Mas a do Ferenczi era muito, muito louquinha, né? Então ele sabia qual era o trabalho a fazer para restaurar as cicatrizes dessa relação primária carente. Quando eu comecei a falar para vocês agora, eu falei na teoria da transferência. Eu dizia a teoria da transferência, como é que eu digo? Eu não me lembro mais, mas a teoria da transferência está na encruzilhada, não sei o quê. Mas, na verdade, não existe uma teoria da transferência. Não existe uma espécie de
conjunto de conceitos organizados, ao qual a gente pode se referir, que é um conjunto conceitual capaz de ser um recurso quando a gente tem uma pane de elaboração numa cura. O que existe, na verdade, são concepções da transferência. Então, tem para Freud, para quem a transferência é caracterizada pela repetição, o psicanalista ocupando na relação o lugar do protagonista do passado do paciente. Lugar que deve ser adivinhado pelo terapeuta. No entanto, mesmo para Freud, porque era um homem realmente genial, né? E que não tinha medo de dizer coisas organizadas e indicar as que não estavam organizadas ainda, no texto A Dinâmica da Transferência, ele diz que o analista é, como todo novo personagem na vida de uma pessoa, considerado como uma nova esperança libidinosa, né? Uma nova esperança libidinal. Então, vocês vejam aí que já, isso em 1912, né? Quer dizer, já não era não havia dogma, né? Havia aquilo que para ele era o que vinha com mais frequência e, como eu dizia antes, aquilo que interessava mais a ele. Porque ser um novo personagem, aí tinha que integrar essa qualidade afetiva que a gente vai ver que foi um problema para Freud. Apesar de, em 1920, ele, no mais além do princípio do prazer, aceitar que existem coisas que não podem ser tratadas pela fantasia e vai postular a compulsão de repetição. Olha, a gente sabe que para Freud, foi o que ele disse a Grodeck, né, que dizia que não era psicanalista, ele disse, não, se você pensa que o inconsciente é constituído de representantes da representação da sexualidade infantil, e se você reconhece a transferência, você é um psicanalista. Mas, como eu dizia, as análises de Freud de formação, como, por exemplo, a que fez com Ferenczi, foram através de cartas e foram através de passeios que ele deram por Viena, pelos jardins. Havia algo de primeiro, uma urgência, tinha que formar as pessoas. Bom, e Ferenczi era um gênio também. Mas havia algo de uma intelectualização dessa transmissão. Ferenczi é aquele que vai levar a sério que o analista pode ser uma nova esperança libidinal. E ele vai fazer, então, da relação transferencial o centro do dispositivo analítico e a ferramenta permitindo uma nova atitude do paciente em relação ao outro e em relação ao mundo. Para Ferenczi, para que essa ferramenta funcione, o analista deve estar engajado na primeira linha do processo. As modificações das posições subjetivas, as modificações das posições defensivas do paciente pressupõem o quê? Pressupõem a introjeção, que é um conceito ferenciano. A introjeção é indissociável da transferência ao analista. E a cura, né, depende da capacidade do paciente de introjetar. O acesso a essa capacidade de introjeção é o trabalho que deve ser realizado pelo analista, que passa a ser fortemente responsável pelo processo da análise. Pierre Aulagnier também. Ela vai conceber o analista como uma nova esperança libidinal, e ela dirá que o mais importante, ela trabalhava com psicótico, que o mais importante numa cura analítica é aquilo que não se repete. Eu defini a análise como uma experiência inaugural, nessa linha. O Winnicott, na filiação ferenciana, vai situar o analista também no centro do dispositivo da cura. E se pode dizer que a concepção de transferência do Winnicott é uma espécie de oferta da transferência. Oferta da transferência que vai constituir um meio ambiente psíquico capaz de revelar ao paciente as carências e as omissões do meio primário real onde ele viveu. Esses traços se acompanham de certas características, né?
essas concepções. Por exemplo, a afabilidade, a aliança terapêutica nos freudianos puros, o tato em Ferenczi, o espaço transicional em Winnicott, o enxerto de transferência em Pankow. Eu falo de amizade. Eu acho que Melanie Klein, nisso, ocupa um lugar à parte. Eu acho que talvez seja a única que apresente uma verdadeira teoria da transferência. Para ela, a transferência se confunde com o inconsciente, que ela vai situar no analista. Encontrar o analista é encontrar o inconsciente, e toda resistência ao analista é resistência ao inconsciente. A transferência é, ao mesmo tempo, o filtro e o revelador da relação analista, da neurose infantil, da relação mundo e, sobretudo, do funcionamento intrapsíquico, quer dizer, a mônada freudiana. Cada interpretação para Melanie Klein deve ter vários registros. Ela deve interessar ao ego, ela deve interessar ao eu, ao isso e ao superior. Uma tal amplitude do espectro da transferência justifica a brincadeira que vocês devem conhecer. O sujeito que está em São Paulo telefona para o analista: olha, tem um engarrafamento enorme, eu vou chegar pelo menos com 10 minutos de atraso, mas você pode começar a sessão. E tem a contrapartida lacaniana, que é o analista que telefona ao paciente: se eu vou chegar atrasado, você pode começar a sessão. Bom, apesar de totalitária e um pouco sufocante, com essas caricaturas que toda teoria permite, né, eu penso que o kleinismo é certamente a melhor teoria articulada da transferência. E, no entanto, ninguém fala da teoria kleiniana da transferência. Se fala do kleinismo, né? Agora, a questão é por que essas concepções jamais foram consideradas, pelo menos, como esboços de uma teoria da transferência. Primeiro, pela razão que eu dizia, porque a metapsicologia está feita, está armada a partir do trabalho que concerne a interpretação dos sonhos. E a transferência vem como uma dificuldade técnica particular, contra a qual, eventualmente, a gente deve colocar os jovens analistas em guarda, deve dizer atenção. Mas, uma vez que a transferência é tratada à parte, ela passa a ser uma espécie de excrescência, ela é uma espécie de apêndice, um aditivo, um suplemento à metapsicologia que é anterior. Mas a pergunta fica: por que esses aditivos jamais puderam integrar de uma forma honrada o conjunto anterior? Por que eles guardaram sempre o estatuto de pós-escrito, né, de um PS, à teoria original? Porque na teoria freudiana sobre o inconsciente não existe lugar para os afetos. O inconsciente freudiano é simplesmente constituído de representantes da representação da sexualidade infantil. É a metapsicologia que já se encontra no esboço de uma psicologia científica que vai ser completado no capítulo 7º do livro A Interpretação dos Sonhos. A partir daí, o que se poderia ter como terapia é aquilo que eu disse: atrás do sintoma buscar a fantasia, atrás da fantasia buscar o sentido, e com o sentido desaparecimento do sintoma. Mas a redução do afeto em Freud à sua quantidade de energia, quer dizer, a sua intensidade, é uma maneira de evitar a qualidade, dando prioridade à quantidade. E essa é uma das razões porque a metapsicologia freudiana não pode levar em conta nem integrar a transferência. Se o afeto não faz parte do inconsciente, se ao invés da sua qualidade, que é reconhecida, ele pode ser agradável ou desagradável, a teoria vai privilegiar a intensidade, então a gente compreende por que vai ter uma espécie de corte, né, entre a psicologia e o estudo da transferência. O sistema monádico do psiquismo, do aparelho psiquismo, que é a metapsicologia
da interpretação dos sonhos, se opõe, exatamente porque ele é monádico, à situação analítica, que é essencialmente uma situação dual e dialética, né? Dito de uma outra forma, uma vez que o afeto está excluído da mônada freudiana, ele se torna, no terreno da transferência, o elemento central e ele é indispensável a todas as operações. A revelação do desconhecido, ele é o que garante a novidade, ele é o cimento da fiabilidade da palavra, ele é o transformador das certezas, ele é aquele que acompanha o abandono de antigas defesas. Olha, todos nós conhecemos, pelo menos na minha geração, os jovens talvez, eu não sei como é que se passa no Brasil, mas tem os analistas que aceitam a transferência como pivô da cura, mas se dão como dogma de não manifestar nenhum afeto, nenhum sentimento, nenhuma emoção a seus pacientes. Na verdade, eles se colocam na mesma posição que estava Freud quando encontrou Dora, mas lugar do qual ele aceitou de ser deslojado. Porque se dar como dogma de nada deixar transparecer de vivo a seus pacientes, fazendo isso, esses psicanalistas, na verdade, não são fiel a coisa nenhuma. Simplesmente, eles se situam na encruzilhada dessa aporia freudiana entre a metapsicologia da ciência dos sonhos e a transferência como puramente enraizada, fundamentalmente na afetividade. E o que, com isso, eles obtêm, a meu ver, é, sobretudo, uma maneira de inibir o próprio pensamento. Lacan diz o analista é suposto saber. Eu acho que é uma fórmula muito forte. Mas eu acho também que o analista é suposto vivo, né? Porque se vai ver um analista, porque tem alguma coisa que não vai bem na vida e que se pede que ele possa responder a isso de uma forma viva. Essa atitude de aparente sensibilidade, essa atitude de não demonstrar nenhum tipo de reação afetiva, para as pessoas que vêm de situações muito traumáticas, ela pode ser devastadora, né? Para certos pacientes, a única solução é aceitar, então, e fazer sua a teoria do psicanalista, que é uma maneira de continuar a ser irreal, que é uma maneira de continuar a falsificar sua relação com o mundo. Então, o primeiro sistema teórico, né, vai recusar direito de cidadania a tudo aquilo que constitui o tecido da transferência. A maneira de estar no próprio corpo, uma inflexão da voz, uma maneira de sorrir, de se vestir, particularidades do modo de olhar, o cheiro, né? Paciente deprimido fede, né? E, às vezes, entra e fala de coisas absolutamente agradáveis, mas fede, né? Traz em si algo de morto, né? Dito de outra forma, o que é posto para fora na primeira metapsicologia é aquilo que Lacan genialmente vai nomear o real. Ora, todos os clínicos de talento vão renovar a teoria a partir da experiência da transferência. Freud, eu acho que era análise finita e infinita, eu não tive tempo de reler para buscar isso, mas ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz fantasiar a metapsicologia. É bom, né? É realmente bom isso. Ora, essas renovações são sempre consideradas como heresias e toleradas. É como se elas fossem uma espécie de vagabundagem de analistas poetas, mas que, por outro lado, são pessoas muito rigorosas, né? É todo o middle group inglês, Winnicott, Balint, Bion, que foram tolerados e que, ao mesmo tempo, criavam uma teoria que não tinha
direito de cidadania de uma forma universal na sociedade. Ora, recusar um estatuto teórico ao inesperado e à emergência, que são o que caracterizam a transferência, tarde ou cedo vai ter como consequência a fetichização das teorias que se tornam coisas mortas. Até o Winnicott, né, não escapou a isso. Tem associações onde a gente aprende o Winnicott, como eu acho que o Quakers leem a Bíblia. Né? Então, eu não recuso absolutamente a importância da teoria. Para aqueles que não conhecem meu trabalho, ler para vocês, na tradução da Cláudia, que vai fazer com que vocês escapem a meus neologismos, eu cito: para que serve a teoria? A teoria serve para nos impedir de sempre querer o melhor para os nossos pacientes. Corolário: a teoria ajuda a temperar nossa megalomania terapêutica. Megalomania necessária, e, aliás, aquele que não puder mobilizá-la, que escolha outro trabalho. Nesse sentido, a teoria nutre o respeito por aqueles que escutamos, e, graças a ela, tal paciente terá toda a latitude para expressar sua singularidade no seu ritmo próprio e o terapeuta as ferramentas para esperar que essa expressão se dê e que o reconhecimento dessa singularidade seja possível. E continua, eu remeto vocês ao texto, que é a obra da transferência. Eu penso que um dos traços de gênio da Melanie Klein, que ele teve vários, né, foi a de basear a gênese no inconsciente na dialética entre bom e mau seio. Porque, através daí, em contrabando, né, ela fez um contrabando e ela introduziu a qualidade no inconsciente, né? Bom e mau seio. O limite na Melanie Klein é que essa qualidade não serve para pensar o outro das origens e se limita a percorrer a gênese da mônada freudiana. Porque em Melanie Klein se está sempre na emergência de um inconsciente que não para de jorrar no paciente a partir do seu encontro com o inconsciente repleto de afeto do analista. A cura é sempre o início de um acontecimento psíquico que jamais cessa de começar. É verdade que essa origem é tributária de um outro, o analista. Mas, com Melanie Klein, jamais se dialectiza, nunca se dialectiza aquilo que o paciente conheceu num primeiro mundo primário. Na teoria de Melanie Klein, o analista é um ambiente primário cortado de toda a história, a não ser que seja a história da transferência. E é por isso que as curas kleinianas são intermináveis, né? As lacanianas também, mas hoje em dia não precisa mais ser interpretado, né? Jacques Miller fez um artigo no Monde dizendo, quer dizer, quando eu falo lacaniano terceira geração, lacaniano que vem do senhor Jacques Miller, fez um artigo no Monde dizendo que na época de Freud não se sabia que o inconsciente se interpreta ele mesmo, então o analista não precisa falar. Bom, e eu chego então a Pierrat, que vai introduzir o afeto na cura, graças ao originário, porque Pierrat ela era de formação, ela era física, né? Então ela é uma grande epistemóloga. Então ela não toca no conjunto metapsicológico freudiano, ela deixa ele como ele estava, mas ela vai acrescentar um registro de funcionamento, que é o originário, e cujo postulado é que ele produz um pictograma, e o pictograma, o que ele é? Ele é a representação do afeto e o afeto da representação. Então, está instalado na metapsicologia a ideia de afeto, e o funcionamento do originário tem essa particularidade que ele não cessa de reinterpretar aquilo que ocorre no primário e aquilo que ocorre no secundário. Não cessa de reinterpretar nem a fantasia,
nem as elaborações conscientes. Quer dizer que, a partir de Pierrat, tudo está contaminado pela afetividade, e para Pierrat não existe nenhuma produção psíquica que não seja completamente contaminada pelo afeto. Eu vou chegar ao final, que é uma proposição. O que, a meu ver, a partir de tudo que eu venho articulando com vocês, vindo de Freud, começando com Ferenczi, que é, evidentemente, a fonte, né, de todo o resto, de Melanie Klein, de Balint, de Winnicott, de Bion, de Olanier, de MacDougall. A partir daí, eu acho que se pode propor alguma coisa articulada sobre a transferência na perspectiva da clínica do trauma. Primeiro, dizer que a transferência é uma invenção comum do analista e do paciente. Essa invenção permite uma coisa. Ela permite o quê? Ela permite de reconhecer um vínculo completamente novo, completamente inédito ao outro. Quando o paciente reconhece a novidade desse vínculo, ele pode se apropriar o espaço da análise como algo que lhe pertence. Mas reconhecer um novo vínculo, quando se sai, portanto, da repetição traumática, porque a repetição traumática, e Lacan diz isso muito bem, né? Ele fala como o inconsciente faz com que, por exemplo, numa terceira geração, você tenha um filho que repita com a mãe exatamente aquilo que essa mãe viveu com a própria mãe, né? E isso tem a ver com o que o Freud pensou no Mais Além do Princípio do Prazer. Mas, se há um novo vínculo, então o que se pode ter em relação a essas repetições é um ponto de vista. E, a partir desse ponto de vista, vai-se poder distinguir o vivo do mortífero e vai-se poder começar a fazer uma narrativa da própria história. Agora, para chegar a tudo isso, é exigido dos dois protagonistas e, sobretudo, do analista, que ele esteja sempre atento a criar as condições para que seja inventado esse dispositivo comum, onde, de um lado, tem alguém que faz uma proposta de sentido e, de outro, alguém que faz uma proposta de um novo modo de estar no mundo. Eu vou ficar por aqui, tá bom? A gente teria muitas questões para discutir de certas afirmações do Heitor entre nós. E para pensar, eu acho que essa última questão que ele coloca, né, de como é que se monta nesse novo essa discriminação do vivo e do morto. Mas eu quero que vocês falem, né, de como repercutiu a fala e a gente levante as questões. Gostei muito da sua fala, mas vou tentar fazer uma defesa do Freud no sentido do afeto. Porque no ego-id, o afeto é um conceito transgeracional. Então, ele já parte, ele não foi esquecido. E só os pós-freudianos que pensaram essa questão. Estaria contido no afeto um elemento informacional que passa de geração em geração. Isso ele fala quase textualmente no ego-id. Então, eu gostaria de saber como é que você pensa essa questão do afeto em Freud. Vou retomar, Heitor. O Alcimar está fazendo a defesa de que, no texto do Freud, o afeto está presente. Fundamentalmente no texto do ego e do id, onde ele tem uma abordagem transgeracional, né? E Freud diz quase literalmente, né, defende a ideia do afeto. É isso? Eu fiquei bastante assim... É uma leitura, para mim, nova, porque eu sempre vi a questão do afeto desde os primeiros textos do Freud.
Eu acho que aí a gente teria... Eu vejo afeto na interpretação dos sonhos, eu vejo no projeto a questão da qualidade de afeto colocada. Então, talvez a gente tenha que discutir um pouco o que você está chamando de afeto, porque toda a questão do projeto, já na histeria, enfim, toda a questão é a do afeto. O que move a construção freudiana, a meu ver, é a questão do afeto. Então, essa tua afirmação de uma inexistência do afeto na obra freudiana, do afeto enquanto qualidade, eu gostaria de entender o que você está chamando de afeto. É evidente que o Freud fala do afeto. É evidente que o Freud fala e ele diz: o afeto não é recalcado. O afeto é apenas reprimido. É apenas reprimido. A diferenciação que Freud faz entre afeto e representações inconscientes é que o afeto, na verdade, se desloca de uma representação a outra. Mas o afeto não faz parte do inconsciente freudiano. O inconsciente freudiano ele é constituído apenas de representantes das representações sexuais. Esse é o inconsciente. É evidente que ele reconhece o afeto nas pacientes que o vêm encontrar, onde, em crise de histeria, onde o afeto é dominante. Mas o que vai ter a eficácia interpretativa e o que vai permitir que uma posição subjetiva mude e que algo se desloca é a interpretação das fixações existentes na história infantil do sujeito. A grande dificuldade para Freud é quando o afeto se apresentará na relação ao analista, onde ele deve agora ser tratado de uma forma diversa, como durante o período que vai acompanhar a escrita dos estudos sobre histeria, os pacientes trazem a Freud dificuldades e intensidades afetivas que concernem uma história anterior, onde, enquanto analista, enquanto terapeuta, Freud tem uma posição de exterioridade àquilo que é apresentado. Apesar de ele dizer, sobre Brauer, que o que Brauer não pôde suportar foi a transferência de Anaú. Mas o que ele não pôde suportar, segundo Freud, ele não o suportou por não ter compreendido que havia aí um deslocamento de investimento. Ele não fala que realmente Anaú estava apaixonada pelo Brauer. Ele fala do medo que o Brauer teve, da paixão que Anaú manifestou por ele, e ele foi fazer um filho com a própria mulher. Mas, para Freud, o que teria que ser feito, o que teria que ser pensado, era no lugar de quem Ana estava colocando o Brauer naquele momento. É sempre o deslocamento de investimentos que está em questão. Outra coisa é viver no atual do campo analítico um encontro onde realmente o analista recebe a mensagem afetiva do paciente, que é, pela primeira vez, possível de ser enviada. Onde, na verdade, o analista não se encontra nesse lugar de receptáculo, de acolhedor, de afetos que concernem a história psíquica do paciente, afetos que repetem modelos de relação já existentes,
E outra coisa é aceitar ter e viver um tipo de investimento absolutamente novo. Isso é Ferenczi que vai fazer. E não é absolutamente estranho que no Eu e o Isso, Freud fale como ele fala. Porque, na verdade, quando ele escreve, ele já é um grande fã de Ferenczi, né? Eles até trabalharam na telepatia, né? E Freud tem um artigo muito lindo sobre sonho e telepatia, que, a meu ver, é um artigo fundamental para pensar a psicanálise de psicótico, a função divinatória do psicanalista. Mas o que não impede que, quando Ferenczi vai apresentar isso que está no texto, na organização da clínica, que é o texto Confusão de Línguas, Freud não aceita. Freud não aceita, e Freud dirá que é uma regressão teórica. Eu vinha pensando justamente na parte final que você vai falando, quanta riqueza, não? E abertura nova para poder pensar um novo lugar do tratamento psicanalítico a partir de uma nova compreensão da transferência, ou a partir de ampliar o conceito de transferência. Porque o que eu escuto na tua fala é uma aposta à neogênesis do aparelho psíquico, ou seja, uma possibilidade de criar subjetividade no próprio tratamento psicanalítico, a partir de que não é todo repetição, ou não é só repetição, sino que há experiências novas que são criadas em função de uma transferência que permite uma nova posição que esse sujeito não está repetindo e que jamais teve na vida. Então, eu entendi esta tua colocação como uma abertura a uma outra forma também de pensar o lugar do analista e o lugar do tratamento. Eu estou perfeitamente de acordo. Quer dizer, tem o senhor ali quer retomar o que ele disse. Não, o que eu gostaria de falar é a questão do afeto no sentido de... Fale no microfone. Mais próximo. Pronto. Não, eu quero pegar a 23ª conferência e o Ego e o Id, onde o Freud coloca claramente que o afeto está ligado ao filogenético, está ligado às informações que vêm das gerações anteriores. Então, no afeto, tem algo informacional. É nesse sentido que eu quero falar. No sentido metapsicológico. É só esse ponto que eu acho que na tua fala, isso não ficou para dentro, isso ficou para gerações posteriores. E eu acho que isso está contido em Freud nesses elementos. E não precisamos discutir muito aqui. Depois dá uma procurada nisso, na 23ª conferência, no conceito de séries complementares, que eu acho que esse elemento é importante na compreensão do afeto, que eu acho que passou... Enfim... Foi uma coisa complicada para eu compreender. Antes de voltar à questão de uma neogênese, eu acho o seguinte, eu acho que a única coisa que eu tento articular e que me parece fundamental é o lugar do afeto como experiência absolutamente inédita no campo da transferência, e que isso Freud não tratou. Eu não digo de modo algum que não tenha um lugar afetivo, um lugar para o afeto na obra freudiana. É o que eu dizia, o afeto se desloca, o afeto é reprimido, o afeto não é recalcado. Mas, antes mesmo da 23ª conferência, tem Totem e Tabu, e tem o assassinato do pai, que é algo eminentemente afetivo. Mas a gente está num momento teórico, num momento de uma concepção filogenética, efetivamente, de uma transmissão de geração a geração, de um ato fundador. A outra coisa, eu acho, é quando, por exemplo, isso se apresenta na cena analítica, e se apresentaria sobre o modo de um retorno paranoico. Todo mundo sabe que, por causa de Fliess, Freud tinha um medo enorme de organizações paranoicas. Em relação à neogênese, nesse sentido, eu acho que tanto Pierrat Lanier quanto Ferenczi dizem já isso, né? Dizem que
a experiência analítica é uma experiência para eles que vai criar novas condições para se estar no mundo. O que é novas condições para estar no mundo? Aí sou eu que falo. É que eu não penso, como eu dizia há pouco tempo, que se esqueça o trauma. Eu não penso que o trauma tenha a ver com recalcamento. Não existe recalcamento do trauma. Mas o que pode haver é uma espécie de contorno. O trauma pode ser contornado, ele pode ser circunscrito, permitindo ao sujeito, por um lado, de não mais ter necessidade de ter recurso ao trauma para viver e de ter, em relação à história traumática, uma narrativa. Eu queria fazer uma pergunta que diz respeito ao momento onde você começou a sua conferência, e você falou algumas palavras, uma frase, e que ficou para mim significando durante toda a sua exposição a respeito depois do papel da transferência na condução e na transformação, enfim, do sujeito, das suas questões traumáticas e das suas dores, né? Você falou ao início que o tratamento do trauma seria ou se trataria de humanizar a dor. E, bom, aí eu fiquei pensando e queria lhe perguntar se para você a dor não é humana, e não sendo, o que é? Essa que é a questão que eu queria lhe fazer. Eu me refiro, dizendo isso, ao texto de Freud sobre a melancolia, onde ele não faz nenhuma distinção entre a dor psíquica e a dor física. O que eu quero dizer quando eu digo humanizar a dor, e obrigado, porque eu acho que é uma pergunta realmente essencial, se trata de poder dar uma representação a algo que é da ordem do impensável e do irrepresentável. Eu coloco a dor não fora do humano, eu acho até que o inumano é humano, né? Isso a gente sabe graças, entre outros, a Robert Antelme, que nos fala na espécie humana como o inumano faz parte do humano. Há pouco tempo, esperando a entrada, estava falando com alguém que dizia que depois de ter trabalhado, como ela trabalhou durante anos sobre a tortura, ela começou a acreditar que a maldade existe, né? Mas eu acho que são questões da ordem do irrepresentável. Eu acho que o trauma tem a ver com o irrepresentável, né? E eu penso que esse é o elemento que Ferenczi vai trazer a Freud. Porque onde Freud para por escolha, para porque ninguém pode fazer tudo na vida, para porque quando Ferenczi fez a confusão de línguas, ele já estava bastante próximo da morte, estava querendo terminar o Moïse, e não ia retomar tudo, porque já tinha feito o que tinha feito, aos outros de continuarem. Onde o Freud para sempre é no nível do irrepresentável, né? A questão do irrepresentável, ele não banca, não porque não quisesse, mas porque não é a proposta epistemológica e teórica que é a dele. Por exemplo, a gente não vai abrir isso, mas a questão da dor e da somatização é algo gigantesco, né? Como o irrepresentável da dor psíquica vai se alojar no corpo biológico, né? E que todo o trabalho é exatamente de fazer com que o psiquismo possa se dar como objeto de pensar essa dor intolerável. E se dar como objeto não significa necessariamente percorrê-lo completamente, porque eu acho que a dor, como o amor, são absolutamente enraizados no real. E, enquanto tal, eles não podem ser esgotados no discurso, tem sempre um excedente.
E então é nesse sentido que eu falo da humanização da dor, que é uma tentativa de metaforização de algo que é mais forte do que a metáfora, que é algo que é mais forte mesmo que o poema. Cassiano Ricardo, tem um momento, ele diz: o perfeito, quando existe, tem o defeito de ser triste. É algo dessa ordem, né? Oi, boa noite. Heitor, eu estou aqui pensando que o meu Freud, ele é tão irrequieto, ele, enfim, na verdade, jamais terminou toda a sua teorização, seja clínica, seja teórica. O meu Freud é absolutamente muito afetivo. Isso, pelo menos, eu fiquei muito surpresa quando eu li esses 2 últimos livros que saíram, As Mulheres de Freud e As Mulheres de Freud, que acabou de sair no semestre passado, de uma pesquisadora inglesa, americana, não me lembro ao certo, e também um outro livro sobre toda a coleção das antiguidades do Freud, né? Toda a relação dele, enfim. Estou dizendo isso para dizer que o meu Freud não parou nunca, né? Inclusive, o pedido dele de que o Max, enfim, encerrasse, né, ajudasse ele a morrer, foi, inclusive, um movimento ativo, né? Então, eu estou muito surpresa com a sua fala, porque enfim, li o seu livro, inclusive escrevi uma resenha sobre ele. Então, essa sua conferência, para mim, é muito surpreendente. Não bate com aquele autor que escreveu as cartas, né? Enfim, a minha pergunta é o seguinte: por que em nenhum momento você fala da questão da pulsão de morte em Freud, né? Por quê? Porque quando a Ana vai falar sobre a questão da neogênese, etc., o que eu tenho lido em Freud é que isso exatamente se dá a partir do momento que a gente começa a pensar uma clínica via a pulsão de morte não ligada. Ou seja, o que a gente tem aí? A gente tem pura intensidade, não é? Que vai ser inscrito, modulado, dado uma cara, um cheiro, um gosto, uma cor, por meio desse trabalho analítico, né, de inscrição, absolutamente novo nessa clínica, na clínica que eu chamo de clínica da pulsão. Então, é uma pergunta que eu te faço, né? Quer dizer... Você faz pelo menos 10, né? Mas eu não vou responder às 10, porque a gente partiria para 2 horas, mas eu acho que Freud, ele fazia até pipi, não tem dúvida nenhuma. Ele é uma pessoa que estava na vida, entendeu? Estava na vida, gostava de charuto, gostava de tomar um conhaque, todo dia ia fazer a barba e tal. Eu não estou falando, eu estou falando da teoria freudiana, eu estou falando de um problema teórico ao qual Freud deu um destino, e, mais uma vez, isso não significa absolutamente que eu acho que Freud tenha feito uma obra fechada, de modo algum. Quanto à pulsão de morte, eu não falo aqui, mas é algo, inclusive, já que você leu as cartas, eu tenho uma reflexão muito extensiva sobre a questão da pulsão de morte, onde eu acho que não se pode falar da pulsão de morte, a compulsão de repetição de Thanatos, sem falar do aspecto compulsivo de Eros, quer dizer, o aspecto que tem a ver com um sexual não representado. Mas a sua intervenção me parece justa, porque significa o modo pelo qual você recebeu o que eu disse, que vale a pena, então, de precisar, que eu não estou falando nem do temperamento do Freud, eu não estou falando do que possa ter sido as paixões freudianas, eu não estou dizendo que Freud seja um intelectual frio, sem nenhum interesse, ele não teria inventado a psicanálise. Eu estou tentando apenas discutir algo que é o lugar, na teoria freudiana,
de algo que, como dizia a Miriam, ele reconheceu, sem dúvida alguma, mas que ele não pôde articular no campo da transferência. É bem preciso o que eu digo, hein? Eu sou bem modesto, hein? Eu faço... Tô pegando algo muito preciso da relação entre o afeto na teoria freudiana e a impossibilidade de Freud de dar um destino teórico ao afeto que ele reconhecia na transferência. Eu queria que você falasse um pouco da amizade como recurso na transferência. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, que você me fez lembrar uma conferência aqui antiga, do Rodrigues, quando ele lançou a biografia que ele escreveu do Freud, e que ele diz que mais dia, menos dia, cada analista tem que resolver sua transferência com Freud. Então, acho que a sua fala, para mim, suscita elementos de resolução dessa minha transferência com Freud, particularmente num aspecto que me pareceu muito interessante, quando você diz o quanto Freud suportou a loucura do Fliss, né, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, deu uma abertura interessante. Posto isso, queria ir para a sua argumentação, da qual eu entendi que a modalidade de transferência que você está propondo que a gente pense, né, daria a chance do irrepresentável ganhar uma narrativa, né? E eu tenho pensado, primeiro, que a literatura de testemunho, né, tem sido, inclusive, apoiada na amizade, né, como aquilo que possibilitou alguma narrativa daquilo que é o irrepresentável, que o Freud não chegou a conhecer, né, que é o irrepresentável do campo de extermínio. Ele escapou disso antes, não precisou ter que pensar isso, digamos. Mas eu vinha pensando, e daí me associei uma fala que abre o filme, né, da Pina Bausch, que é quando as palavras não dão conta, é preciso dançar, né? E um livro que eu ainda não li, e que eu comprei, mas fiquei muito curiosa, que é do autor da Noite, né, do Elias Wiesel, e que ele escreve um livro recentemente, mais velho, que se chama Uma Vontade Louca de Dançar, né, depois que ele faz uma análise em Nova York. Então, eu fiquei muito intrigada com a aposta que você faz de que é possível se chegar a uma narrativa. Eu queria saber, pelo menos dessas vinhetas clínicas que você trouxe, minha pergunta ficou assim: aquele pai fez a exposição da filha? Né? Fez a exposição dos quadros da filha? Né? Porque isso me pareceria uma resolução que não é uma narrativa, é até uma exposição, né, que passa pela arte e que dá um lugar para aquele representável, né? Mas eu queria te ouvir falar disso, da possibilidade de uma narrativa que dê um lugar suficiente para o irrepresentável. Me pareceu muito promissora a ideia. Obrigada. Heitor, obrigada. Foi muito emocionante te ouvir por uma série de coisas que a gente conversou ali antes. Eu queria perguntar, quer dizer, só também me ocorreu que essa nova maneira de pensar a transferência que você está trazendo, que é muito bonita e inspiradora, também não abre uma possibilidade para pensar num outro conceito que também não é muito... não se fala quase, mas que me ocorreu, né? Que é a contratransferência, né? Quer dizer, se não abre essa possibilidade de você ver a contratransferência não mais como aquela coisa a ser controlada ou a ser evitada, como Freud pedia, mas como uma coisa a ser aproveitada, bem aproveitada na sessão, né? Lancei só essa... Olha, eu vou tentar ligar as três questões, que eu acho que, na verdade, estão muito ligadas, né? Você tem, Márcia, toda a razão de falar de contratransferência, porque, na verdade, eu não falei disso. E eu não falei disso porque eu me sinto mais à vontade com uma proposição do Lacan, que é a transferência do analista. Eu acho que existe uma transferência do paciente e existe a transferência do analista, que Lacan vai formular em termos do desejo do analista, mas que eu acho que teve um destino que faz com que, pelo menos na França, quando você diz desejo do analista, você abre todo um campo semântico no qual eu não me identifico. Mas a ideia que
é um encontro entre duas transferências, essa é uma ideia onde eu me encontro teoricamente confortável, que vai no sentido da relação entre transferência e amizade, né? Vai no sentido da relação transferência e amizade, de postular um encontro analítico como um encontro entre dois modos de transferências: a transferência do paciente ao analista e a transferência do analista a esse paciente, que vai se organizando ao longo da cura a partir das tematizações dessa relação, que serão feitas tanto no tipo de troca que existem entre os dois, quanto nas hipóteses que o analista faz sobre o modo pelo qual ele está contendo, amparando o paciente para que ele possa sair das posições defensivas que o trouxeram para a análise para ir para um outro lugar, né? O Rodrigues, que eu encontrei no ano 2000, porque nós dois fomos convidados especiais para um congresso que houve sobre os sonhos em João Pessoa, que talvez ele tenha falado aqui, no final da vida dele, ele trabalhava de uma forma, pouco importa se está ou não de acordo, mas eu acho que ela indica um sentido do trabalho da transferência, do trabalho da narrativa, é que ele via as pessoas durante 3, 4 dias contínuos. Eu não sei se ele falou disso aqui quando ele veio. Ele não já estava na idade de ser sábio, coisa que ele recusou até o final da vida, mas ele decidiu mudar completamente o enquadre, provavelmente também porque ele sabia que o tempo não lhe era dado como lhe era dado quando ele tinha 30 anos. Então ele pegava a pessoa que vinha fazer uma demanda, apresentar um pedido, e ele organizava de forma que durante 3 ou 4 dias ele estava com essa pessoa 24 horas por dia. Um pouco excessivo, mas bom, era assim que ele fazia. E eu acho que nessa proposta, eu acho que de uma forma talvez um pouco ilusória, mas eu acho que a preocupação era de poder extensivamente permitir a essa pessoa de ter um outro modo de abordagem da própria história. Eu acho que a questão da narrativa, ela pressupõe uma outra questão da qual eu não falei hoje, e que eu acho que é uma questão que, no campo freudiano, no campo da teoria freudiana, ela não se colocava porque era algo que não tinha estatuto metapsicológico na cura pelo tipo de paciente que Freud recebia. Em primeiro lugar, neuróticos, há que se dizer que hoje em dia, provavelmente, quando se lê estudos sobre histeria, que seriam considerados psicóticos, né? Mas, com a ressalva que eu fazia há pouco tempo, que eles estão descobrindo com Freud a psicanálise. Então, o Freud é, na verdade, alguém que vai propor um pensamento que é completamente heterogêneo ao sintoma e completamente heterogêneo ao enquadre cultural no qual estão essas pessoas. Então, ele faz sentido e ele é transformativo, o que hoje em dia, evidentemente, não é mais possível, porque hoje em dia eletricidade, telefone, avião inconsciente fazem parte do cotidiano da cultura, por mais que não seja, por exemplo, na França, algo bem visto pelo neoliberalismo, que está impedindo hoje em dia para autistas que haja psicanálise nas instituições. Mas esse é outro problema. O que me parece importante, que eu não falei hoje, é que na cura de pacientes onde o trauma ocupa o lugar central, a cura será o lugar de um recalcamento originário.
é a partir do recalcamento originário que haverá de ser operado na cura que algo da relação ao trauma pode mudar e de uma narrativa pode começar a se esboçar e a ser efetiva com o tempo. No caso do paciente de quem eu falei, eu acho que a exposição ela é uma consequência, mas o que me pareceu mais importante foi de poder construir com ele uma nova narrativa da relação dele com a filha, que nunca teve um estatuto de objeto melancólico, mas que poderia ter tido. Eu acho que não teve por uma série de razões, entre as quais o fato desse homem ser uma pessoa muito viva, no sentido mais forte do termo, e de ter um espectro de interesses muito vasto, mas era algo que estava em cima do muro. A qualquer momento isso poderia ter se tornado um objeto melancólico. Que todo o problema foi de criar uma narrativa para que essa criança pudesse circular no mundo. A narrativa aí é uma narrativa que não tem necessariamente as características, ela não tem uma discursividade. O que ela tem é uma semântica que até então não existira na cura e que começa a existir porque algo pode ser pensado de uma nova posição subjetiva. Né? Então, eu penso que, para concluir, eu acho que as questões que esse tipo de problemática abrem são questões que concernem um tipo de investimento pelo analista do processo terapêutico, onde eles inevitavelmente tem que se sentir responsável pelo tipo de pessoa que ele acolhe. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade essencialmente analítica, mas ela é, a meu ver, antes de mais nada, uma responsabilidade existencial. Ela é uma responsabilidade analítica que tem que ser respeituosa da aposta absolutamente excessiva que faz o paciente, de graças a esse encontro, ter a possibilidade de modificar completamente a posição de sofrimento dele no mundo. E isso, às vezes, exige acrobacias que são absolutamente coerentes com o tipo de situação clínica e com o tipo de desenvolvimento do trabalho terapêutico ao longo do tempo, onde, por vezes, nós somos chamados a responder de um lugar que era absolutamente inimaginável no início do tratamento. Né? Quer dizer, eu não penso de modo algum que exista uma posição que, no início, seja diferente da posição que se tenha com qualquer pessoa que nos venha encontrar. Se existe uma possibilidade de reconhecer sofrimento traumático, se sabe, a partir daí, que o modo de presença do analista, tanto nas sessões quanto na vida desse paciente ou dessa paciente, num momento dado, vai ter características e qualidades que não são idênticas a um trabalho com pacientes que são, como nós, normopatas. Mas as consequências disso são imprevisíveis. Da mesma forma que é imprevisível qualquer encontro na vida, quando existe algo de realmente absolutamente inédito que tenha lugar para o outro.